começando mais espiritualidade. Muito obrigada por você estar aqui com a gente. Hoje temos um convidado muito querido que aceitou o nosso convite de retorno, Adeilson Salles. Bem-vindo! Obrigado, Cláudia. Estamos de volta, né? Parece até Rambo. A missão, o retorno. Aceitou o desafio. Aceitou o desafio. Foi tão agradável no nosso primeiro encontro. Foi fantástico. É muito emocionante, né? E a gente está aqui de volta porque o assunto não tem limites nem fim, né, Cláudia? Não tem. Falar sobre espiritualidade, né? Exatamente. O mundo está precisando que se fale de espiritualidade. E muitas pessoas se emocionaram junto, que assistiram, viu, Deilson? Se você não assistiu, vai lá, procura e vê o nosso outro episódio que nós fizemos com ele, que é médium, é palestrante. Ele é psicanalista, poeta, não esqueci. Poeta. Mas hoje nós separamos o seu viés médium, porque nós recebemos muitos questionamentos, porque você teve a experiência que você narrou no outro programa com o espírito da minha tia. Da sua tia, né? Daquela poesia que você recebeu do José do Patrocínio. A mensagem do José do Patrocínio, a alforria das consciências. Isso, maravilhoso. Então, algumas pessoas questionam, mas como foi isso? Como foi? Fala pra gente, como foi? O patrocínio chegou, apareceu para você? Como se dá essa questão mediúnica? Ok. Bom, José do Patrocínio foi numa tarde, ele apareceu, eu vi. Mas o meu processo mediúnico, ao longo do tempo, ele foi modificando. Então, hoje eu escrevo, é como se eu fosse num cinema, assistir um filme. Então, eu assisto, sonho e transcrevo. Quando eu estou escrevendo um livro mediúnico, eu fico vivendo o clima emocional da história durante os dias que duram a escrita do livro. Nossa, que lindo. Então, eu saio para, por exemplo, digamos que eu tenho que ir ao banco. Eu vou no banco, mas eu vou envolvido pela questão emocional daquilo que o livro vem tratando. Porque a obra você não escreve ela num dia, né? Tem livros que você escreve até em 20 dias. Né? Esses livros do Luiz Sérgio não demoraram, foram rápidos, mas você fica dentro desse contexto emocional. É uma psicosfera e você vai sentindo. E às vezes você vai indo e a história vai vindo na sua mente. E às vezes para, aí você tem que voltar para casa e quando você senta, se harmoniza e a história volta. É como água corrente, ela vai correndo, vai chegando. E eu não estou preocupado se a frase primeira está ligada com a quarta frase. Vai numa sequência, entende? No caso do José do Patrocínio, eu vi ele me pediu para pegar a caneta para escrever, ele disse, pegue uma pena, e ele me trouxe a mensagem. Mas o processo... a mensagem com José do Patrocínio foi no começo. Olha que fato interessante acontecia comigo. Eu não conseguia escrever em prosa. Não escrevi em prosa. Tanto é que o primeiro livro mesmo, que chama-se Papo Reto, ele é uma história toda em rima. Até os diálogos são rimados. Eu não sabia que eu tinha essa facilidade, né? E até na reunião mediúnica, quando um espírito se comunicava, na reunião de desobsessão, a comunicação dele era em rima. Olha só que bacana. Era muito interessante isso. Eu não sabia o que era aquilo. Eu falei, acho que eu nunca vou conseguir escrever em prosa. Mas eu escrevo agora com muita facilidade, né? Até os projetos que eu estou realizando, o Memórias de um Suicida para Jovens, eu estou escrevendo ele em rima, né? Olha que legal, que legal. E aí... o que aconteceu? A mediunidade foi caminhando para esse universo. Quando eu trabalhava nas reuniões de desobsessão, eu sentia o cheiro, eu via as flores, eu via quando era alguém que tinha morrido, sentia o sofrimento, a dor, o envolvimento. Se era uma pessoa que tinha passado desencarnado por ataque cardíaco, eu sentia uma energia no peito. Claro que isso era só durante a reunião e depois passava, né? Para isso que a gente tem que estudar. Se a pessoa não estuda, ela fica à deriva daquilo que acontece. E é importante a gente entender que no trabalho mediúnico existe a parte do que cabe ao espírito, mas existe a nossa parte. A nossa parte é ter responsabilidade, é estudar, é saber lidar com o fenômeno. Por isso que a gente não pode conceber espiritismo sem estudo.
prática mediúnica sem estudo. Isso é muito sério. As pessoas que participam de uma reunião mediúnica e dizem que saíram se sentindo mal é porque não têm o conhecimento devido, a reunião talvez não esteja bem orientada, e isso não pode acontecer. É para quem está assistindo a gente, que não faz nem ideia, para fazer um paralelo, seria você ir para uma sala de cirurgia sem ter preparo nenhum, né? Perfeitamente o teu exemplo. Perfeito, Cláudia, perfeito. A gente tem que estar instrumentalizado. Qual é o instrumento, a princípio? A tua harmonia interior. Você está sabedor, né? Eu passei por um processo, eu tive um orientador maravilhoso. A gente, nas reuniões mediúnicas, a gente sentava-se, harmonizava-se, estudava, e nós passávamos muito tempo concentrados para identificar a vibração do espírito orientador. Olha, que interessante. Então, primeiro, evocava-se o espírito orientador, porque cada um se aproximava com uma energia característica. Você sentia um aquecimento. Eu sinto os miolos dormentes. Sabe quando você fica em cima do braço, que o braço fica dormente? O meu cérebro, por dentro, fica aquela dormência. A minha testa fica assim. Algo que é característica da mediunidade que eu sou portador. Outra pessoa sente a mão aquecer, outra sente o pescoço, sente a nuca, enfim. E isso precisa de treino. Você vai identificar quando o espírito se aproximar. Então eu fui muito bem orientado. E aí, à medida em que eu me entregava ao trabalho, eu ficava como se eu afinasse o instrumento, né? Mas eu tenho uma história muito, muito, muito interessante para contar daqui a pouco para vocês sobre isso, porque é uma história surreal. Surreal. Mas já pode contar, pode aconteceu contar. comigo. Já pode contar. Não, é bem importante para quem está nos acompanhando, né? É assim, isso que você vai contar agora, você vivenciou numa reunião mediúnica. Não, o que eu vou contar agora é uma história muito interessante, que vocês vão ficar surpresos. Porque eu guardei ela há muito tempo, porque se eu contasse, daria a impressão que eu queria me promover. Como eu já tenho 98 livros publicados, eu não estou precisando de promoção. Então agora eu posso contar. 98 livros, hein, gente? 98 livros. E aí, é importante eu frisar aqui algumas coisas. Em primeiro lugar, eu trabalhei 2 anos com Richard Simonetti em Bauru. Para aqueles que não conhecem, é um escritor espírita já falecido, desencarnado, muito conceituado, com muito conhecimento. Escreveu várias obras belíssimas. E eu era o médium de confiança dele. Então o grupo espírita que ele dirigia lá em Bauru tinham naquela época 83 grupos mediúnicos. Nossa, 83? 83 grupos mediúnicos. E cada grupo mediúnico tinha o quê? Pelo menos umas 10 pessoas? Tinha. No mínimo 6 pessoas. 6 pessoas. No mínimo, mas os grupos tinham 10. E ele então, mensalmente, para que porque a casa era muito grande, tivesse o mínimo de orientação, mensalmente tinha reunião com todos os dirigentes dos grupos mediúnicos. E eu era o médium que ele levava para a reunião, e eu sentava e eu recebia a orientação do mentor da casa para passar para os grupos, né? Eu trabalhei também no Hospital Espírita de Porto Alegre, hospital psiquiátrico. Dentro do hospital tinha uma casinha que era como um centro espírita. Então, às quartas-feiras de manhã eu trabalhava lá. Eu, Bete Barbieri, o Gabriel Salum, esse pessoal era a equipe de médiuns, e eu fiz parte dessa equipe. Eu estou citando isso porque são pessoas que são sérias, são esforçadas, e isso me acrescentou muita coisa. Eu aprendi muito. Mas com tudo isso, eu como um ser humano normal, porque eu não sou um missionário, né? Com tudo isso eu tive as minhas dificuldades por causa da minha vida pessoal. Então eu periclitei em alguns momentos. E em 2013 ou 2014, eu fui no Congresso Espírita de Goiás. E quando eu cheguei na porta do hotel, na hora do almoço mais ou menos, o Júlio Corradi, que é o diretor executivo do Instituto Ser, junto com Haroldo Dutra Dias, que naquela época estava muito ligado ao Instituto Ser, eles me convidaram para comer com eles. Eu aceitei o convite para nós jantarmos. E quando nós fomos jantar, eles me trouxeram, naquela época, 9 DVDs. Porque o Haroldo Dutra estava fazendo o projeto Boa Nova. Então ele fazia uma palestra para cada capítulo do livro Boa Nova. Ele já tinha elaborado 9, eles me deram 9 DVDs. Olha, Deus, veja se você prepara alguma coisa para
as crianças ou para os jovens e tal, e conversamos sobre um projeto do Boa Nova. Passou, o congresso acabou, eu fui embora para casa, morando em São Paulo, ok, em Santos. Um mês e meio depois o Júlio Corradi me mandou uma mensagem, não tinha ainda o WhatsApp naquela época, me mandou uma mensagem pelo Facebook me convidando: Adeilson, você precisa vir a Belo Horizonte, porque precisamos conversar, etc. Então eu estou recebendo essa mensagem como um convite para falarmos sobre o projeto novamente. Passou 20 dias, ele me mandou uma mensagem dizendo assim: você tem que vir a Belo Horizonte porque aconteceu algo do seu interesse. Eu falei, tá, então tá bom. Arruma um lugar para que eu possa dormir e eu vou comprar passagem. Eu desliguei a conversa com ele, já comprei a passagem. R$199 para ir, R$199 para ir. Comprei. Luiz, Cláudia, olha que fato eu passo a narrar para vocês agora. Eu fui para Belo Horizonte, o voo chegou 11h30, o Júlio Corradi me pegou no aeroporto em Confins. Quando eu entrei no carro, ele começou com umas conversas um tanto quanto estranhas. Ele disse assim: olha, Adeilson, tudo que a gente faz nos nossos projetos, antes de nós fazermos e realizarmos, nós ouvimos os espíritos. E tem se comunicado alguns espíritos lá, que são assim muito conhecidos no meio espírita, etc. E se você não acreditar no que eu vou te falar, eu posso te levar de volta para o aeroporto. Eu falei, mas eu já vim até aqui. Já gastei os R$199. Então conta. Eu falei, mas o que houve? Ele falou, olha, Adeilson, ele me olhou assim, né? Acho que ele pensava que eu... Não fomos nós que te chamamos aqui. Eu falei, não foi tu que falou comigo? A página no Facebook não era tua? Não fomos nós. Eu falei, mas se não foram vocês, quem foi? Foram os espíritos. Eu falei, não, você está com brincadeira comigo, né, Júlio? Não, Adeilson, foram os espíritos. Olha, meio-dia eu vou te levar para almoçar no shopping. Às 14 horas tem a reunião mediúnica lá no Instituto Meimei. O Instituto Ser, naquela época, ocupava uma sala no Instituto Meimei. E aí, na reunião mediúnica, o espírito incorpora lá e fala contigo. E tu pergunta para ele por que ele te chamou. Eu só fui portador do convite. Aí eu fiquei num processo de ansiedade, né, Luiz? E sem acreditar muito naquilo, o cara me tira de São Paulo para Belo Horizonte para dizer que o espírito me chamou. Mesmo sendo espírita, você... mesmo assim, né? Eu falei, estranho, né? Bom, Luiz, aí eu fui lá. Vamos almoçar agora para depois ir para a reunião. Eu comi 3 folhinhas de alface, porque a ansiedade não deixou. Menino, aí ele me pegou, fomos lá para o Instituto C, nós chegamos lá 20 minutos antes. Quem eu encontrei? As 2 sobrinhas do seu Honório Abreu, que é muito conhecido no meio espírita, filhas do seu Lúcio Abreu, que também é muito conhecido. Os 2 já desencarnados, né? E quando eu cheguei, elas me receberam assim, com pompas, né? Porque eu usava os meus livros infantis lá, com as crianças. E aí, conversa vai, eu querendo logo ir para a reunião para saber que conversa era aquela. Deu 14 horas, fomos para uma sala, tinha uma mesa assim, como essa, retangular. Sentou na ponta uma sobrinha do seu Honório, a filha do seu Lúcio, eu sentei ali, o Júlio Corradi sentou do meu lado, a outra sobrinha sentou onde o Luiz está e sentou na minha frente uma mulher que eu nunca vi na vida. Boa tarde, tá bom. Leram a mensagem, fizeram a prece, o espírito incorporou. Está gravado, viu? Tudo está gravado, eu tenho documentado. Está documentado. O espírito incorporou e disse assim, eu vim para te chamar aqui porque a gente fica falando as coisas para tu e tu não acredita. Sabe aquele livro que você tem guardado lá na gaveta? Esse aqui. O Gladiador e a Última Carta do Apóstolo Paulo. Esse livro aqui. Porque eu consegui escrever 3 capítulos com estilo literário. Eu consegui escrever, para os amigos que estão nos acompanhando, esse livro. 3 capítulos com estilo literário. E nunca mais eu consegui escrever do mesmo jeito. Eu não conseguia. Foram 14 anos eu tentando escrever esse livro e não conseguia. Aí ele falou, aquele livro lá, assim, muito nos interessa, porque você não tinha livro. Falado, isso é importante, você não tinha falado para ninguém. Não tinha falado nada, ninguém sabia. Só você sabia, Só né? eu. E quase que eu ia pro túmulo, porque eu ia morrer. Quando ele falou isso, eu quase morro. Aí ele falou assim, esse livro, assim, é nosso,
e muito nos interessa. Eu tenho a gravação. E ele começou a falar. Aí ele falou da minha vida, mas sem me expor. Ele falou, me deu roteiro de estudo. Nós estamos nos apropriando da sua vida, etc, etc. Mas você é você que escolhe o que você quer fazer. Aí eu fui para o Nordeste, que aconteceu tudo que você sabe. Né? Fui lá aprender uma lição dolorosa. Mas ele foi me orientando. E ele falava as coisas que só eu sabia. Ele falava das pessoas que me perseguiam, que não. Ele chegou a dizer que não era justo o que faziam comigo. Mas enfim. Coisas que só você sabia na intimidade. Só eu sabia, né? Na intimidade. É. De perseguições no meio espírita, essa coisa toda, né? Ele me disse uma frase que eu nunca mais esqueci, Luiz. Ele disse assim: você é muito suportado e pouco desejado. Olha. Eu tenho tudo gravado. Ele me disse isso, tudo o que eu iria passar, assim, de uma forma mas eu não entendia o que eu ia passar, né? Ele disse: quando chegar o corretivo, não recalcitre, aceite, seja doce, não revide. Ele foi me preparando, falou. Tem uma fila de espíritos que querem escrever com você. E a gente fala contigo e você não ouve. Então... porque você não... você já era um autor consagrado como autor. Já era então, para você, realmente é difícil, né? Foi difícil. Aí eu ficava, porque eu já tenho quase 80 livros, vou ficar pondo o nome de espírito no meu livro. Então, acho que é coisa da minha cabeça. Você chegou a pensar nisso? Pensei. Exatamente assim. E ele falou, Luiz. E ele me orientou como um pai. Ele me disse: onde você estiver, eu estarei. Hoje eu falo isso assim, porque eu estou muito senhor de mim mesmo, né? E ele disse assim: se você quiser ser internado no manicômio, amanhã você diga que você estava falando com Humberto de Campos. A comunicação está gravada, são quase 50 minutos de conversa. Ele me deu a recomendação, ele me deu um conselho que eu só entendi depois de ter sofrido tudo que eu sofri. Porque quando eu passei pelo processo difícil, que eu tive uma experiência de um aprendizado muito grande, para os amigos saberem, de 7 anos lá no Nordeste, que eu voltei, aí eu fui ouvir a mensagem. E quando eu vi o final da mensagem, ele me diz que você vai experimentar uma solidão muito grande. Mas quando você se sentir sozinho, você não se esqueça em nenhum minuto que os braços do Cristo estão abertos para você. Ai, que coisa linda. Que lindo, né, Deus? Que lindo. E esse livro é um livro fantástico. Né? E aí, quando eu ouvi que eu voltei, aí eu consegui ligar os pontinhos, né, nas coisas que aconteceram na minha vida. E eu recebi ajuda antes de passar pelo problema. Né? Quando a gente está passando pelo problema, a gente pede ajuda, mas eu recebi antes. Só que eu não me dei conta, né? Os espíritos já te fortaleceram antes. Ó, você vai enfrentar isso. Uma tempestade. Mas tenha paciência. Porque eu escolhi enfrentar a tempestade, né? A escolha foi minha, né? Mas o aviso veio. Não recalcitre, Adeilson. Seja dócil, seja dócil. Aí quando foi, depois de 20 dias, me mandaram outro áudio dele de 18 minutos, de uma nova mensagem direcionada a mim. Ele me apresenta um roteiro de estudos, pede para que eu estude isso. E tenha confiança que as coisas vão acontecer. Aí passou um tempo, aí eu comecei a ser cercado pelo Luiz Sérgio. Não, mas eu preciso contar a minha experiência com esse livro antes de você conta. chegar no Luiz Sérgio. Agora eu tenho que contar a minha experiência mas com aí, esse livro. termina, Adeus. Aí você volta e você termina de escrever o livro? Em 10 dias. Em 10 dias eu termino. Em 10 dias? 10 dias. Mostra realmente a presença. Porque assim, eu me senti em Roma. Esse livro me transportou para Roma. Era como se eu estivesse ali... como se eu estivesse caminhando pelas ruas. E assim, você falou que as imagens surgem, eles mostram para você. Como que foi esse processo? Foi bom você falar isso, porque as imagens surgem. E tempos depois, uma moça entrou em contato comigo, que eu não lembro nem mais quem é, pelas redes sociais. Ela disse assim: olha, eu estava lá andando em Roma e rememorando as imagens que o seu livro descreve. Eu nunca fui em Roma, né?
Então, ele fala da prisão marmetina, uma prisão que existia na época, né, do circo romano, descreve muitas coisas. E eu, evidentemente, que fiquei impactado, mas eu acordo, é como se eu tivesse fragmentos, assim, slides das cenas, aí eu sento e transcrevo. Porque a minha capacidade de escrever, né, porque eu escrevo para todos os públicos sobre qualquer assunto, né? Então eu tenho a facilidade de escrever, mas aí eles me dão os elementos para que eu conte a história. A mediunidade caminhou para essa forma. O espírito não fica falando no meu ouvido, não pega na minha mão. Acontece um processo estritamente psíquico, de mente a mente. Da mente desencarnada que se conecta com a minha mente. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal, olha. Esse livro aqui é lindíssimo, maravilhoso. É muito emocionante. Não dá nem para contar nem um pouquinho, porque senão eu vou tirar a sua emoção. Não dá spoiler. Não posso dar nenhum spoilerzinho. Mas é muito, muito emocionante. É muito bonito esse livro, ele é assim, se você quer entender o amor que o cristão primitivo tinha, porque ele Sim. se passa mais ou menos 50 anos depois da crucificação de Jesus. Sim. Então, assim, como entender por que eles tinham eles eram tão fiéis a Jesus. Exatamente. E se entregavam realmente a esse amor arrebatador. Então, esse livro é incrível, porque você vai... Eu vou só contar um pouquinho, tá? Você vai o tempo todo, porque ele é o gladiador, e tem vou falar porque está aqui na resenha. Ele tem uma missão. Na verdade, ele recebe uma missão, porque é descoberta uma carta nas vestes do apóstolo Paulo. Exatamente. Quando ele já estava morto. Decapitado. Direcionado ao seu filho do coração, que era o Timóteo. E aí, esse gladiador, um homem truculento... Grosseiro, isso. Cruel. Tem a incumbência de entregar essa carta, aí você vai ter que descobrir se ele vai conseguir entregar ou não. E o que ele vive para entregar. E você vai junto com ele. A coisa mais linda compra uma caixa de lenço. É muito bonito. Muito bonito. Mas agora eu deixo você falar do Luiz Sérgio. Aí depois dessa experiência com o senhor Humberto de Campos, aí eu comecei a ter experiências de visualizações psíquicas do Luiz Sérgio. E é interessante, então, até a Deilson fala assim... Quem é o Luiz Sérgio? E Humberto de Campos? Quem é Humberto de Campos? Quem é Humberto de Campos? Humberto de Campos, ele era da Academia Brasileira de Letras quando ele estava encarnado. Chico Xavier psicografou vários livros, eu tenho até essa coleção completa, do espírito Humberto de Campos. Depois que ele morreu, desencarnou, Chico começou a receber as cartas, as mensagens, os livros, e a família do Humberto de Campos entrou na justiça para processar Chico Xavier para receber os direitos autorais das obras. E houve uma briga, né, na justiça, etc., e o juiz acabou dizendo que depois de morto não haveria legalmente base para se pagar direitos autorais. E o Chico escapou de ir para a cadeia. Mas houve uma polêmica muito grande na época, vários autores, as pessoas da Academia Brasileira de Letras se posicionando. Humberto de Campos era muito talentoso. Então ele psicografou com Chico várias obras muito relevantes, editadas pela Federação Espírita Brasileira. Eu não imaginava nunca que fosse ter contato com o espírito assim, etc., até que vivi a experiência. Então, quando você vive uma experiência transcendental, você não tem como convencer o outro do que você está vivendo. Se você tem confiança e sabe o que você está vivendo, você faz o teu papel e deixa que o tempo fale, né, e traga a realidade. E é isso que vem acontecendo. Só que depois que eu fui orientado, Luiz, pelo Humberto de Campos, e o Luiz Sérgio começou a se aproximar. E aí o Humberto de Campos, só para a gente deixar claro, né, ele muda de nome, não é isso? Isso, Luiz. A partir do processo instaurado pela família do Humberto de Campos, ele, para evitar polêmicas, decide-se a usar um pseudônimo e ele passa a assinar as obras
psicografadas pelo Chico, de autoria dele, como Irmão X. Foi aí que houve a mudança de nome. Psicografou, através do Chico, várias obras com o Psicografou nome de com essa Irmão, alcunha de Irmão X. Irmão X. Obras de contos belíssimas, né? Tem livros belíssimos do Humberto de Campos. Então, depois desse aviso, nós estamos do teu lado te falando e tu não acredita, né? O Luiz Sérgio começou a aparecer, mas eu dizia assim, não, você é um espírito obsessor que quer me perturbar a minha vida. Porque o espírito Luiz Sérgio é muito conhecido no meio espírita. Principalmente para os jovens. Ele é muito conhecido. Muito conhecido. Né? Eu fui negando e não aceitava e tal, um tanto quanto rebelde, mas vários fatos mediúnicos foram convergindo para me levar para a aceitação dele. Então eu recebi mensagem, eu peguei e mandei para a mãe dele, para a mãe, para o irmão. E eles aqueceram, concordaram, aceitaram, disseram que era dele, afirmaram. E aí, você recebeu mensagens de pessoas que não sabiam também. É a mesma coisa, né? Coisa, que aconteceu mesma aqui. Coisa que você não tinha comentado com ninguém, você não tinha... E as pessoas que você não tinha falado, olha, o Luiz Sérgio se manifestou aqui na reunião, não foi isso que aconteceu? Eu fui convidado para fazer palestra numa instituição no Rio de Janeiro. E aí... É um evento com um nome que se chama Catedral do Som. Eu recebi o convite, uma mulher chamada Sônia, Catedral do Som, nossa, que nome estranho para um evento espírita, né? Mas eu aceitei. Aceitei participar desse evento, era no Rio de Janeiro, fui para o Rio, me pegaram no aeroporto, me levaram para o hotel. No dia seguinte, quando nós fomos para o evento, que o carro parou, Centro Espírita Luiz Sérgio. Mas já vinham acontecendo fatos de envolvimento mediúnico, né, a partir disso. Eu entrei, fiquei assim impactado. No carro comigo tinha ido do hotel para o evento a namorada do Luiz Sérgio. Olha! E prima. Que tem o depoimento dela aqui. Tem o depoimento dela aqui, a Valquíria. Porque é interessante assim, namorada, porque ele desencarnou não faz muito tempo, né? Ele desencarnou na época em 1973. Ele tinha ido assistir o primeiro Grande Prêmio de Fórmula 1 no Brasil. Ia aproveitar que vinha a São Paulo, porque ele morava em Brasília, era funcionário do Banco do Brasil, tinha 23 anos, vou ver a corrida de Fórmula 1 e vou dar um beijo lá na Valquíria, que era a namorada dele, que é prima. Ele foi, passou, viu o Grande Prêmio e quando voltava para Brasília sofreu um acidente e desencarnou. Não é? E 3 meses depois estava ditando mensagem, falando que ele continuava vivo e coisas assim. Mas eu li livros de Luiz Sérgio e nunca imaginei que isso fosse acontecer comigo, né? Depois, por isso que eu recusava. Eu não admitia. Quantos livros seus você já tinha publicado antes de sentir essa aproximação de Luiz Sérgio? Luiz Sérgio, eu tinha pelo menos uns 78, 77 livros. Então, mas continua falando da Catedral do Som, porque você estava na Catedral do Som. Então, aí foi lá na Catedral que o bicho pegou, que o sino caiu na minha cabeça. Eu estava na Catedral, eu entrei no centro e fiquei assim impactado, né? A mulher estava do meu lado no carro, porque pegou carona para ir para o mesmo evento e era a namorada dele. Estou cercado de Luiz Sérgio por todos os lados. Antes da minha palestra, que aconteceria às 10 horas da manhã, tem uma sala especialmente preparada, com ar-condicionado, muito bem decorada, bonita, assim, a meia luz, as pessoas entravam lá para meditar, fazer uma prece, etc. E uma das dirigentes do evento me disse assim, você não gostaria de entrar na sala para meditar um pouco? Eu falei, ótima ideia. Fui. Aí eu entrei, me sentei, fechei os olhos, respirei, ar-condicionado, fresquinho, a musiquinha suave. Eu escuto aquela voz. E aí, Adeilson, eu estava te esperando. Aí iniciou-se aquele diálogo, ele falando comigo, ele falou, garoto, eu estou te esperando, a gente tem um trabalho para fazer. Nós vamos publicar 3 livros com você, e tal, e tal, e tal, e tal. Aquilo foi arrebatador para mim, né? Dessa vez, o Luiz Sérgio estava falando diretamente com você, não foi através de um outro médium. Foi nessa experiência em que eu estava concentrado. Eu não sei se eu experimentei uma espécie de transe. Ele me disse isso. Então eu... Aí você acreditou. Aí eu acreditei. Não, eu falei, eu vou fazer. Manda quem pode, né? Eu falei, não, eu vou fazer, vamos trabalhar. Aí eu
comecei depois a... Aí o evento continuou, no final do dia, eu conheci o diretor de cinema que que roteirizou um livro dele. Um filme, né? Um filme, que eu não lembro agora quem é o... Não lembro agora o nome do filme, acho que é Deixe-me Viver, uma coisa assim. E aí ele chamou a moça, que eu não sabia até então que era a namorada dele, porque ela estava assistindo, olha, a Valquíria, que foi namorada do Luiz Sérgio, está aqui, etc, etc. Você tinha ido com ela e não sabia. Eu não sabia, mas eu não sabia. Ela estava hospedada no hotel, convidada para o evento. E a partir daquele dia, então, eu me rendi. Aí eu comecei a escrever. Só para que você tenha uma ideia, esse livro aqui, o roteiro dele para o cinema já está pronto. Feito pelo roteirista Aldemir, o sobrenome dele é duro de pronunciar, sabe? Que é um sobrenome alemão, Laudzinger, um sobrenome assim. Ele roteirizou Nada é por Acaso, da Zíbia Gasparetto, ele roteirizou outros filmes que tem na Netflix, e um dia eu estava em casa e recebi a ligação dele me dizendo assim, Deus, você gostaria de roteirizar esse livro, você concorda e tal? Eu falei, mas claro, né? Então agora eu não sei qual é a fase, eu preciso até perguntar para ele, captação de recursos para a produção do filme, etc. Mas esse livro foi roteirizado. Esse livro trata dos bastidores espirituais das escolas. Será que tem espírito nas escolas? Será que quando o seu filho está lá, existem companhias espirituais? Esse livro fala sobre isso. É muito interessante e surpreendente. E o livro foi muito bem recebido. O Luiz Sérgio ele vai trazer, não só nesse, mas nos outros livros, né, essa influência espiritual que as crianças e os jovens experimentam tanto para o bem como o trabalho incansável dos espíritos de luz que fazem, né, em termos de proteção, de orientação, de inspiração, mas também a influência dos espíritos que ainda estão mais com energias espíritos inferiores, ligadas às trevas, né? Que tem alguma animosidade com a família, com o pai, etc, etc. Então é tudo muito profundo. Depois veio o Game Over, que... Fala um pouquinho do Game Over pra gente, Adeus. O Game Over, ele é um livro que fala sobre os bastidores espirituais dos vícios cibernéticos. Vamos deixar claro para quem vai nos assistir que nada contra o game. Muito pelo contrário, tudo a favor. É maravilhoso. Mas tudo contra a falta de disciplina no uso do game. E muitos garotos e garotas que têm, por exemplo, uma vida de conflitos com os pais, têm na vida virtual, nos próprios jogos, uma rota de fuga para não lidarem com os conflitos que existem dentro de casa, com desentendimento, com briga, com violência, com autoritarismo. Então esse livro ele fala de maneira muito interessante, porque as pessoas gostam muito desse livro, fala a respeito dos bastidores, dos vícios cibernéticos, da solidão interativa, do monoideísmo. O que é monoideísmo? Monoideísmo, trazido por André Luiz nas obras psicografadas por Chico Xavier, é aquela condição em que a pessoa se encontra de ter uma ideia fixa. Vou dar um exemplo prático. O garoto está jogando videogame. A mãe chama ele 301.000 vezes, ele não ouve. Ela precisa ir lá bater no ombro dele. Vem almoçar. Então ele está num processo de monoideísmo, de uma ideia fixa, onde ele tem os sentidos para o mundo exterior obliterados. Ele não capta. É como se ele tivesse mergulhado num transe, só que ele está jogando. E acontecem casos de... Tem um capítulo nesse livro que eu estou tentando lembrar o nome, porque é um nome em inglês. Se eu lembrar, eu falo, mas é casos que aconteceram verídicos, de garotos e garotas que tentaram o suicídio, né? Através dessa prática que está aqui no livro agora, e eu não lembro o nome. Deixa eu ver se eu acho aqui. Shocking Game. Shocking Game. Inclusive eu fui fazer palestra numa escola particular e uma estudante em um estado do Brasil, que eu não vou dizer o lugar, né? 3 meses antes havia se suicidado. Alguns adolescentes, durante um tempo, combinam de jogar virtualmente, online, cada um no lugar, até em outros países. Quem perder promove o Shocking Game. O que é o Shocking Game? É a autoasfixia.
E quando você promove autoasfixia, podem ocorrer 3 situações. Você pode curtir um barato como se usasse drogas. Você pode ter falta de oxigênio no cérebro e isso pode causar algum comprometimento do teu movimento, da tua organização motora. Ou você pode ter óbito. E garotos e garotas pereceram e morreram por causa do Shocking Game. Mas acontece que quando o livro saiu, os casos que eu tomei conhecimento vieram depois. O livro saiu antes. Olha. Falando do Shocking Game. Então eu fui numa escola particular de pessoas abastadas e uma adolescente, 3 meses antes, havia morrido. Combinou-se de jogar online. Ela já tinha um histórico de fragilidade psicológica, porque ela tinha tentado suicídio antes, 2 vezes. Foi jogar com os garotos e garotas, inclusive garotos e garotas de fora do Brasil. Quem perder, promove o Shocking Game. Ela perdeu. E ela tentou se asfixiar, não conseguia. Aí disseram para ela, pega o cabo do mouse. Ela pegou o cabo do mouse e acabou tendo óbito. Que coisa. Então, a Polícia Federal, inclusive, estava investigando. Então, não vamos falar desse caso específico, né? Mas o que o Luiz Sérgio nos explica é dessa influência espiritual... Perniciosa, né? Perniciosa. Que pode induzir o jovem ao suicídio, aos vícios, exatamente. Eu tenho assim, o mais chocante para mim de todos os casos que eu li nesse livro foi um que se chama o Sexo Game. Para mim, eu não vou contar também. Eu só... Quando eu li, eu fiquei assim muito chocada com o que acontece com a jovem. E pode acontecer o que aconteceu com ela, com inúmeras jovens. Sim. Pode estar acontecendo em qualquer lugar do nosso país, do nosso planeta. O que fazem com ela? Então, assim, é um livro que é um alerta. Eu acho muito incrível que o Luiz Sérgio, ele atinge tanto o jovem como o adulto. Ele conversa em toda, né, na trilogia, com o jovem, porque ele vai ali, ele vai se identificar com os personagens, com alguém que ele conhece, mas, ao mesmo tempo, ele conversa com os adultos que convivem com os jovens para alertar. Olha, isso pode estar acontecendo com alguém que você ama e você não está percebendo. Quantos pais, né, Adilson? Às vezes não sabem que os filhos estão... Exatamente, nesse processo. Hoje em dia, nós vivemos uma época delicada, porque os garotos e garotas que têm um smartphone, por exemplo, você acha que seu filho está em segurança em casa, e ele, através de um smartphone, ele pode acessar qualquer conteúdo pornográfico, ele pode pedir drogas pelo WhatsApp para o traficante, e você acha que pelo fato de ele estar em casa que ele está em segurança. E não é esse o caso, né? Não é esse o caso. Então é fundamental que a gente veja as obras não como uma obra que vem causar pânico, mas é uma proposta de reflexão e de educação para jovens e para os pais. E aí os casos de suicídio que o Luiz Sérgio já traz, né? Não é? Sim. Aí ele vem com esse livro que é todo ele que é o terceiro, que é o terceiro, né? Que é o Vossos Jovens Profetizarão. Então, esse livro, ele fala de fatores predisponentes ao desenvolvimento de ideação suicida. Então, ele trata de fatores psíquicos, fala de conflitos familiares, que também são fatores, né? A depender do tipo de relação que o jovem tenha com o pai, com a mãe, enfim. Fala das reminiscências de vidas passadas que vão aflorando no psiquismo do adolescente, e fala da mediunidade da adolescência, que pode ser uma estrada larga também para as más influências e para a perturbação. Eu considero dos 3 esse livro um livro de muito valor por ajudar pais, educadores e até mesmo pessoas que trabalham na área da saúde mental, que acreditam e que são espíritas, enfim, na mediunidade como algo que
É inerente, porque é uma condição orgânica, a gente aprende isso no livro dos médiuns, e ela não se manifesta a partir dos 21 ou dos 18 anos. Mediunidade é algo inerente, então muitos garotos e garotas... Você mesmo contou da outra vez, com 5 anos, né? Que você via Sim, mais ou menos exatamente. a mulher lá sentada na cama. A minha tia. Então são obras que não são minhas, que trazem uma contribuição que eu considero relevante. E esse livro, fala pra gente, tem a contribuição também da Ivone do Amaral Pereira, sim. Que é muito conhecida, né? Muito conhecida. Ivone do Amaral Pereira é uma médium tão respeitada quanto Chico Xavier na prática mediúnica, né? E a Dona Ivone, ela teve uma experiência muito séria com relação a suicídio, porque ela teve 2 ou 3 encarnações, eu não me lembro agora, como suicida. Então esse livro começa com uma palestra no mundo espiritual voltada para jovens, adolescentes, jovens que se suicidaram e adolescentes que estão desenvolvendo a ideação suicida. O que acontece? Depois que eles adormecem, evidentemente, né? Dormem, e saem do corpo e são conduzidos pelos seus orientadores, espíritos familiares, protetores, para essa reunião em um grande auditório. E a palestrante é a Dona Ivone Pereira, que tem certamente condições, né, amplas de falar do flagelo do suicídio e procura orientar esses adolescentes. Tem um livro dela, inclusive, que é um livro muito conhecido, né, Adeilson? Memórias de um Suicida, é isso? Memórias de um Suicida é um clássico, né, Luiz? Da literatura espírita, que fala de uma maneira assim muito visceral da vida de um escritor, Camilo Cândido Castelo Branco, escritor português renomado, que após perder a visão, não vê mais sentido para a própria vida e suicida-se. E depois ele narra essa saga do seu próprio sofrimento para a Ivone, que transforma isso em livro. É um livro muito impactante. Muito impactante. E, assim, esse livro aqui, não só esse, né? Esse aqui, eles têm 2 grandes surpresas, mesmo se você já é espírita há muitos anos, Sim. Se você já leu muitos livros... eu acredito que esses 2 volumes, não vou falar também, pode te surpreender, assim. Esse é muito lindo, porque é o primeiro. Sim. Você vai entender, é um grupo que é formado no mundo espiritual para poder socorrer os crianças e jovens em vulnerabilidade pelo ataque de espíritos, né? E então se forma o grupo aqui no Ainda Existe Esperança, e aí aqui o tema central são as drogas. Sim. E a escola. Sim. Aí nesse aqui já vem a questão, né, do game, mas aqui já tem uma surpresa incrível. É verdade. Que eu só descobri no final e fiquei assim... E esse aqui também, nossa, chorei quando cheguei no final, assim... por ver a grandiosidade dos espíritos de luz, o quanto eles trabalham e tentam descer até onde a gente está. Exatamente. Para que a gente possa ser beneficiado. Né? Beneficiado. Então, Adeilson, você que tem, como psicanalista, né, tem atendido muitos jovens, sim, né? Gostaria que você falasse para a gente desse momento que a gente está vivendo, né? Por que os jovens estão enfrentando tantos problemas emocionais, Adeilson? Eu diria que não são apenas os jovens, né? A sociedade de uma maneira geral. É que o período da adolescência é um período de ebulição psíquica, da busca pela autoafirmação, pelo autorreconhecimento, pela identificação com a vida. E o mundo hoje, né, como a gente está vendo, por exemplo, a gente percebe, eu já atendi garotos e garotas que entraram em processo de sofrimento e de depressão porque não conseguiram tirar nota boa no Enem, como se alguém precise, para ser feliz, apenas tirar nota boa no Enem. Mas é um modelo de sociedade e de vida que se apresenta hoje. Todo adolescente tem que passar pelo mesmo périplo ali, né? Tem que estudar,
passar pelo Enem, tirar nota boa, ir para a faculdade, para ser doutor, para ser feliz. Então existem alguns conceitos que eles precisam ser ressignificados dos verdadeiros valores na vida de uma pessoa. Então existe cobrança por parte dos pais que atendem esse mesmo modelo. Meu filho só vai ser feliz se ele estiver dentro desse viés e desse padrão. E quando qualquer garoto e garota não se enquadram, não se encaixam nessa proposta, eles entram em sofrimento. Então eu já atendi adolescentes, por exemplo, meninas que estavam se automutilando e queriam se suicidar porque a bunda não era igual à bunda da atriz ou daquele personagem que é a referência. Eu não tenho seio, olha o meu rosto, olha o meu nariz, olha a cor da minha pele. Isso tudo gera sofrimento, porque existe um padrão que se cobra e que tem que ser atendido. Isso vai sendo por parte dos pais, que também tentam atender o padrão de um pai, dito assertivo, perfeito, e de um adolescente que acaba também tendo que buscar se adequar a esse universo. Cada um tem sua beleza, cada um tem sua característica, o seu potencial, não é? A gente poderia alongar nossa conversa, falar da teoria das múltiplas inteligências do psicólogo de Harvard, Howard Gardner, que ele fala dos 9 tipos de inteligência e cada criança, cada adolescente Mas eu tenho tem um uma tipo de inteligência. proposta. Você volta para falar isso para a gente? Porque infelizmente o nosso tempo Porque é muito interessante falar sobre isso para ajudar os pais a olharem para os filhos para não definirem o filho por uma nota, por exemplo, Luiz. Então, ó, já próximo com o Adeilson, você vem de novo. Voltaremos. Porque o Adeilson tem muita coisa, né, para contribuir. Nós teríamos que ter pelo menos uns 100... Eu falo muito. 98 livros, uma maravilha né? Estar com você. 98 livros, vai chegar em 100, né? Nós temos que trazê-lo aqui. Estamos bem pertinho. Temos que trazê-lo aqui para comemorar depois os 100 livros, viu, Adeilson, né? O 100º livro aí. Principalmente o 100º. Daí o convite, né? Porque não sim. Não é fácil. Para quem não conhece o Adeilson Salles, ele tem uma mente assim que ele fica conversando com a gente aqui, daqui a pouco ele já escreveu um livro. Quando não, os espíritos já estão psicografando. Já estão soprando. Então, mas agora a gente tem que terminar, né? Então, obrigado. Passa as suas mídias sociais, porque o pessoal pede bastante. Então, @Adeilson Salles oficial, Salles com 2 L's, Adeilson NSALLES oficial. No Instagram e no Facebook, Adeilson Salles. São as mídias que eu uso mais comumente, tanto o Instagram quanto o Facebook. As pessoas que queiram, de repente, te procurar como psicanalista, pode procurar nas mídias sociais também. No Instagram tem o telefone com WhatsApp. No Instagram. Tá. Apesar que você está fazendo tanta palestra hoje em dia que está difícil você atender. Eu estou, inclusive, pensando em parar com a psicanálise para poder me dedicar só à literatura, né? Então, Adeilson, muito obrigada pelo nosso convite, por você estar aqui com a gente de novo. Obrigado, Adeilson. Obrigado de coração. Nossa, e aí fantástico. A gente retoma... Sim. Né, falar das múltiplas inteligências, eu acho que é importante, sabe? Como prestação de serviço, sabe? Nós não dá tempo, nós precisamos de um programa para cada viés seu, né? Aí o próximo a gente promete que vai trazer os livros que foram escritos por ele para jovens e crianças. Tá certo. Obrigado. Então, obrigado. Muito obrigada pela sua companhia, por você estar conosco e até a próxima.